A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, você que não é inscrito, que assiste os nossos vídeos, por gentileza, se inscreva no nosso canal, que todo o vídeo que subir na plataforma digital, o YouTube lhe comunicará através de uma notificação. O nosso compromisso aqui é um compromisso genuíno com as Sagradas Escrituras. Nós traremos os temas que abordamos aqui, está alinhado e coeso com as Sagradas Escrituras. Aqui desenvolvemos assuntos que diz respeito ao Evangelho, à nossa salvação. O nosso assunto de hoje vai ser o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. É este o nosso assunto de hoje. Os irmãos que nos assistem, da onde você estiver nos assistindo, coloque aí no comentário, faça seus comentários também, porque é muito importante para o nosso canal. Faça os seus comentários e diga da onde você está falando. Então, irmão, o assunto de hoje é o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. É o assunto que nós vamos abordar hoje aqui, que está na epístola do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 14 até o verso 18. Diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça, a iniquidade, ou comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união há entre o crente e com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus, vivente, como Ele próprio disse: habitarei, andarei entre eles, serei seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filha, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, irmão, nós vamos abordar este tema de hoje sobre o jugo desigual. Nós vamos abordar também sobre namoros de crentes, de filhos de Deus, com os incrédulos. Mas esse assunto ele é mais gigantesco do que um jugo desigual para namoro, para casamento. Isto daqui vai além. E aqui nós colocamos aqui uma lista, a justiça, a iniquidade, a luz e as trevas, Cristo e o maligno, crentes, incrédulos, e santuário de Deus e dos ídolos.
Quando nós lemos a carta, o ambiente que foi escrito, esta carta, não está relacionado só a casamentos de crentes com incrédulo, mas está se referindo também àquele que está da justiça com a iniquidade, da luz com as trevas. Irmãos, a justiça representa aquele que é justo, aquele que tem um padrão de justiça. Então, aqui, o assunto aqui não está também significando, dizendo que nós não podemos ter um julgo desigual com as pessoas que estão lá fora. Porque muitas das vezes, dentro do trabalho, dentro de uma empresa, dentro de uma faculdade, nós temos pessoas que convivem com nós, que nós mantemos um vínculo ali de comunicação, de um com o outro. Mas não é disso que a Escritura está falando. Aqui está falando de união profunda, de propósito, de intimidade. Então, o que o apóstolo, muitas vezes, nós convivemos com pessoas incrédulas, pessoas ímpias, e mantemos amizade com eles. E como é que nós vamos anunciar o Evangelho com uma pessoa se nós não temos amizade com as pessoas? Mas aqui o foco aqui está relacionado à união profunda de propósito. Então, nessa união profunda de propósito, aquele que tem o padrão de justiça, não tem como manter um propósito de intimidade profunda com aquele que está na iniquidade, E aqui fala a luz, ela não tem, irmão, comunhão com as trevas, porque a expressão comunhão é koinonia. Está falando aqui de relacionamento, de amizades, amizades íntimas, profundas. Aí não tem como, entendeu? Não tem como aquele que está na luz ter uma amizade de propósito íntima com aquele que está nas trevas, porque o cristão há uma diferença clara entre aquele que está na luz contra aquele que está nas trevas. Não tem como caminhar junto no mesmo relacionamento e no mesmo propósito. Não tem como. E que comunhão
E que consenso tem também o crente com o incrédulo. O incrédulo. Ambos estão em dois caminhos diferentes. Um está no caminho para o lado do mal e o outro está no caminho na sua fé. Tem uma autêntica fé. Não tem como ele se comprometer esse relacionamento e ter um relacionamento profundo com o incrédulo, porque ele vai ter um conflito com a sua própria fé, com o seu padrão de vida cristã. Irmãos, e que consenso tem o templo de Deus com o ídolo? Porque crente, quando Deus chama, Deus salva ele, o seu corpo é feito templo e morada do Espírito Santo. Não tem como ele ter uma união com o ídolo, com a idolatria, com o paganismo. Não tem como ter. Agora, irmãos, agora nós vamos entrar na parte mais específica que eu vou entrar aqui neste assunto, a respeito do relacionamento de namoro e até de casamento de uma serva de Deus, de uma moça crente com um moço incrédulo. A palavra, as escrituras, ela é muito dura nesse sentido. Porque, irmão, foi proibido por Deus, desde o Velho Testamento, esta união. Lá em Gênesis, nós encontramos os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. O povo de Deus se misturaram. E aí, irmão, que foi que trouxe? Por causa dessa mistura, Deus trouxe um dilúvio na terra que destruiu a humanidade. E a raiz desse problema foi a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. A união dos filhos de Deus com os incrédulos. E Deus trouxe juízo sobre a humanidade. Abraão, quando o seu filho Isaac estava na idade de casar, ele falou para o seu mordomo Eliezer: você vai na minha parentela, na minha família, e busca uma esposa para o meu filho. Não busque de outros povos. Entendeu? Para quê, irmão? Porque era uma aliança de Deus, para o povo de Deus, para o santo não se misturar com o profano. Isaac, seu filho Esaú, desobedeceu Isaac e casou com as filhas de Canaã e trouxe desgosto e conflito para Isaac e Rebeca. Irmão, aqui em Deuteronômio, vamos ver aqui, ó. Deuteronômio capítulo 7, do verso 3, 7, do verso 3 ao 4. Depois nós vamos voltar aqui
para essa passagem. Deuteronômio, capítulo 7, do verso 3 e 4. Vamos ver aqui o que a Escritura deixa muito claro para nós, irmão, sobre esta união. E o que é que o próprio Deus, qual foi o juízo que o próprio Deus trouxe sobre aqueles que se casassem com incrédulos? Aqui, ó, abre aí sua Bíblia. Vamos ver Deuteronômio do 7, do 2 até o 4. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, a destruirá. Não farás com ela aliança, nem terás piedade dela, nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações. Não dará tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para seus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, depressa vos destruiria. Então, aqui é um texto duríssimo para quem se unisse em matrimônio com os incrédulos, com os ímpios. Deus trazia ira sobre eles e outra coisa, para que não ensine aos vossos filhos ao seu caminho. Quer dizer, eles iam trazer o paganismo para dentro do povo de Deus. E Deus ia trazer juízo e ira sobre eles. E iam quebrar a aliança com Deus. Agora vamos voltar lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 14. Agora vamos ver que o apóstolo Paulo, ele ensina aqui a igreja, e o que ele fala? Porque se não pode contrair estes tipos de relacionamento que estão aqui escritos, mas especificamente agora eu vou falar sobre o casamento. Porque que uma moça crente não pode se casar com um incrédulo. Por que não pode? Aqui vamos ler aqui, ó. Não vos ponhais um jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união há entre o crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus com os ídolos? Aí ele vai explicar por que não pode. Porque nós somos santuários de Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisa impura e imunda, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e vocês sereis para mim filhos e filhas. Por quê que não pode esta união? Porque vocês são santuários de Deus. Irmão, nós temos que entender uma coisa. Uma moça ou um moço, quando pende para esse lado aí,
temos que entender uma coisa. Um crente salvo, que tem o Espírito Santo dentro dele, jamais ele vai para este lado. Jamais ele vai querer namorar um incrédulo. Jamais ele vai querer ter amizade nesse sentido aqui, no sentido de intimidade, no sentido de namorar, de contrair relacionamento com ímpio, com incrédulo. Por quê, irmão? Isso é papel. Sabe quem faz isso? Sabe quem faz isso? Quem está no pecado. Então, uma moça crente, ou um moço crente, que se sente atraído por uma pessoa, irmãos, incrédulo, e sabe que o seu relacionamento está confrontando a sua própria fé. A sua própria fé que creu. Então, foi tirado de um ambiente de pecado, foi colocado no meio dos santos. Não tem como uma pessoa ter o Espírito Santo no seu corpo. Aqui está falando, irmão, que nós somos o santuário de Deus. É uma coisa grave, gravíssima. E outra coisa, esses que fazem isso, vai comprometer a unidade da própria igreja, aonde ele está. Por que, irmão? Porque vai comprometer. Porque um moço e uma moça que tem verdadeiramente o Espírito de Deus, que ele é santuário de Deus, de maneira nenhuma ele vai pender para esse lado. Porque o Espírito Santo, quando nos salva, é colocado, é produzido a natureza divina dentro de nós. Então, as nossas inclinações, ela vai ficar debaixo do governo do Espírito Santo. Agora, nós temos que entender o seguinte, irmão. Batismo não salva ninguém. Batismo não salva ninguém. Às vezes a pessoa fala que o Senhor chamou, que fez uma obra do seu coração, e depois que batiza, pende para esses caminhos e fica falando que é salvo, irmão. Não tem como, irmão. Não tem como. Aqui o próprio Deus fala, vocês são santuário de Deus. Não toquei em coisa imunda. O incrédulo, o ímpio, aquele que não tem Deus, a pessoa se casar com um incrédulo, ela vai ter, ou ele ou ela, vai ter um conflito com a sua fé. Vai ser introduzido dentro do seu lar, dentro da sua vida, os costumes dele, os costumes dela, vai ser introduzido na sua vida, dentro da sua casa. E aí vai comprometer também o pai e a mãe, porque o pai e a mãe que é crente, que serve a Deus, vão ficar contrariados, vai ferir, vai levantar contra a autoridade do pai, da mãe, entendeu? E aí o que vai acontecer, irmãos? Vai entrar em sofrimento,
vai ser um escravo ou uma verdadeira escrava, porque não tem como. Aqui o apóstolo coloca aqui, ele faz um contraste. Ele faz um contraste aqui entre as coisas opostas, entre a justiça, a iniquidade, entre a luz e as trevas, entre Cristo e maligno e o maligno. O Cristo não habita com o maligno. Aqui ele faz um contraste, mostrando a oposição que tem. São caminhos diferentes, são caminhos antagônicos, opostos, que nunca vão andar juntos no mesmo propósito, numa mesma fé, no mesmo foco. E quantos crentes que entraram por esse caminho destruíram a sua vida, destruíram o seu futuro. São almas que vivem em terrível sofrimento. E outra coisa, irmãos, quem faz isso, ele está saindo debaixo da proteção da igreja, está saindo debaixo da proteção de Deus. Ele não tem o amparo de Deus. Por quê? Porque ele saiu fora daquilo que Deus determinou, estabeleceu na sua palavra. Nós vemos que Salomão foi um grande rei de Israel, o rei mais sábio que teve. Mas ele se envolveu com mulheres estranhas, corrompeu, e foi corrompido o seu reino. As mulheres trouxeram os seus deuses para Israel, trouxeram aquilo que Deus proibiu, aquilo que Deus determinou que não fizesse, que não trouxesse, que não se misturasse, que não se mesclasse. E Deus trouxe juízo sobre ele. Era um reino de Israel. Depois da morte de Salomão, o reino foi dividido. Nós temos 10 de Êxodo, lá também contando que o povo se misturaram também. Irmão, trouxe consequência irreparáveis. E todos que entraram por este caminho, seja quem for, irmão, seja irmão, seja irmã, trouxeram consequência irreparável. E tem uns que dizem, não, mas Deus vai fazer uma obra com ele. Irmãos, de 100% aconteceu um. Não faça de uma exceção uma regra. Agora, que sentimento diabólico é esse? Que sentimento diabólico é esse? Deixar de procurar um casamento dentro da igreja e procurar no meio dos incrédulos, do paganismo. E a pessoa fica naquela fantasia, vendo o príncipe encantado dentro da mente. E depois isso vai se tornar em quê? Em lágrimas, em choro, em destruição, em vergonha, em humilhação. Então, irmão, senti nesta madrugada, em oração a Deus nesta madrugada, senti de trazer este assunto aqui para impactar o seu coração. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.